E aqui eu tenho a honra de recepcionar a Leide Lilás. Edna Maciel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, João Magalhães e a todos vocês que nos assistem. Tássio Cruz, do portal dia.com, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde, Edna, boa tarde, João e boa tarde especial ao amigo de casa. João Magalhães, editor de política do Jornal Dia, boa tarde, seja bem-vindo. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, boa tarde a todos. Meus amigos, o governador Wellington Dias assinou uma minuta de compensação ambiental e decretos para a plantação de novas árvores e tratamento de resíduos sólidos. Um protocolo de intenções foi firmado com a empresa Enel Green Power, empresa que atua no Piauí com produção de energia renovável. A previsão é de que esta empresa plante 1 milhão de novas mudas de árvores em áreas de preservação do Piauí. A empresa Enel Green Power é uma das maiores produtoras de energia solar e eólica em território piauiense. O último projeto da empresa é o Parque Eólico Lagoa dos Ventos, na região do município de Lagoa do Barro, sul do estado. Projeto esse que instalou 230 turbinas eólicas, que resultam em abertura de áreas de floresta, ou seja, em desmatamento. Por isso, a Enel assumiu o compromisso de plantar 1 milhão de árvores em áreas de preservação ambiental no Piauí. A minuta de compensação ambiental foi assinada nesta quinta-feira pelo governador Wellington Dias durante uma solenidade virtual com o representante da empresa. A compensação ambiental faz parte de um compromisso assumido pelo governo do Piauí durante a Conferência do Clima de 2021 em Glasgow, na Escócia. A meta do governo é plantar 5 milhões de novas árvores em território piauiense ao longo dos próximos 5 anos. Durante a solenidade, o governador assinou 2 decretos. Um regulamenta um fundo estadual para criar unidades de conservação. Regulamentamos a criação de um fundo, dentro do fundo ambiental, um fundo específico para unidades de conservação, que desburocratiza, que facilita a vida dos empreendedores, pessoas físicas, pessoas jurídicas que queiram participar desse esforço na área ambiental e ajudar, inclusive, a estruturar, a garantir as condições de proteção das nossas unidades ambientais, que hoje são cerca de 3.160.000 hectares de áreas de preservação no Piauí. É uma das maiores do Brasil. O outro se refere à gestão dos resíduos sólidos por parte das empresas produtoras do lixo. É um decreto referente à gestão de resíduos sólidos, a qual vai regulamentar o procedimento da logística reversa, que consiste em que, na empresa geradora dos resíduos sólidos, tem a obrigatoriedade de recolher suas embalagens, seus resíduos, para fazer um posterior reaproveitamento, né? Dessa forma, se faz um controle maior do lixo, né? Uma reciclagem, uma reutilização, um reaproveitamento, tornando mais eficiente essa gestão dos resíduos sólidos aqui no Piauí. As compensações também envolvem esse trabalho social, né, de geração de renda, um trabalho ambiental, em que a coisa é feita integrada, né? Os trabalhadores rurais das comunidades locais vão ser envolvidos nesse trabalho. O trabalho no Piauí faz parte do compromisso do Nordeste. Os estados da região prometeram plantar 45 milhões de novas árvores até 2026. Nesse caso, Edna Maciel, uma iniciativa bastante importante. Na verdade, Eliezer e colegas, uma ação, né, que envolve outras ações que marcam um compromisso em nível global, em nível mundial, não só de Glasgow, mas também em outros encontros mundiais de líderes de todas as nações que se comprometem no controle com a agressão ao meio ambiente, né? Afinal, todos têm que agir para que a gente possa ter o objetivo de melhorar o ambiente e para todos. Então você vê, envolve banco de sementes, envolve o tratamento melhor do lixo, controle e gestão, plantio em 5 anos de 5 milhões de árvores, de mudas de árvores, enfim, vai atingir também, acaba envolvendo o trabalhador e a trabalhadora rural,
é um protocolo, é uma parceria, é um trabalho que será desenvolvido, é lógico, ao longo de muitos anos e que depende também de todos nós. Então, sim, é uma atividade e dentro de várias ações que incluem um acerto de compromissos, né, um firmamento de compromissos, da continuidade do que já foi acertado, que a gente sabe que não é fácil para países do mundo inteiro, não é fácil, mas nós vamos fazer a nossa parte, cada estado, cada país fará a sua parte. Então, é sim uma boa iniciativa, esperamos que esse protocolo de intenções na prática funcione e esperamos estar aí ao longo dos anos acompanhando. Interessante, Tássio, que as questões que envolvem meio ambiente agora são tratadas de forma globalizada, né? O que é coerente. Se todos exploram, todos sofrem as consequências, então que todos também possam trabalhar juntos para reparar e fazer o que for preciso em prol dos ecossistemas, de todos os biomas globais. O meio ambiente é um só, né, Eliezer? Não existe dissociação entre o meio ambiente no Brasil ou nos Estados Unidos. Um erro grave na condução de uma política ambiental aqui no Brasil vai afetar o mundo inteiro, né? Então é necessária essa condução. E eu conversava com o secretário ontem, um ponto interessante. A nossa região aqui do Matopiba, né, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, foi uma das regiões onde mais se sofreu com desmatamento do Brasil, principalmente em áreas de queimada para a construção de pastos, né, criação, pecuarismo, também agricultura, e o secretário demonstrava muita preocupação com isso. Por isso é tão importante essa política, né, de preservação ambiental, plantio de milhões de árvores, e ele destacava um ponto interessante. O cidadão pode contribuir também, aquele cidadão que queira, ele pode contribuir, assim como empresas. Então eu acho fundamental a gente enfrentar essa situação de frente, porque é o mundo que eu vou deixar para os meus sobrinhos, né, para os meus filhos, para os meus netos, que você, o João, nós vamos deixar para a nossa posteridade, para os nossos filhos. Então, por isso é tão importante esse cuidado com o meio ambiente. Aí, João Magalhães, alguém pergunta, como eu, sozinho, posso fazer minha parte? De muitas maneiras, reduzindo o consumo, reaproveitando, reciclando, fazendo a coleta seletiva, enfim, com disposição, cada um pode fazer o seu papel em todo esse processo de preservação ambiental. Com certeza, a agenda ambiental ela é uma necessidade, é uma obrigatoriedade, e o poder público realmente tem esse papel de conduzir toda a sociedade na defesa do meio ambiente. Obviamente que o reflorestamento também é um ponto essencial nesse projeto do governo do estado. Agora é bom lembrar que os especialistas sempre falam que não basta plantar, né, a muda, porque ela precisa, obviamente, de um acompanhamento ao longo dos anos para que dê resultados ao meio ambiente. Então, é bom que esse projeto do governo do estado, né, que vai ser desenvolvido por etapas, com a ajuda de trabalhadores rurais, enfim, pessoal da agricultura familiar. Então, é realmente importante que seja um trabalho que tenha um planejamento a curto, médio e longo prazos, porque de fato se planta hoje para literalmente colher os frutos daqui a alguns anos também nessa agenda ambiental. Meus amigos, agora nós vamos tratar do assunto que está na capa do Jornal O Dia desta quinta-feira, muito relevante, afeta diretamente a população da cidade de Teresina. O promotor de justiça do Ministério Público do Piauí, Francisco de Jesus, recomendou que o secretário de Educação, Noga Cardoso, suspenda a compra de 100 mil exemplares do livro Teresina Educativa, com valor da ordem de R$6,5 milhões. Tássio Cruz, embasado em que o promotor, doutor Francisco de Jesus, tomou essa decisão? São vários elementos muito suspeitos, Eliezer, e eu acrescentaria a essa decisão do Ministério Público uma notícia que publicamos agora há pouco no portal Dia. O Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Kleber Eulálio, decidiu, pela uma decisão monocrática, pela suspensão imediata desse contrato de compra de 100 mil exemplares de livros. É uma empresa que nós vamos trazer muitos detalhes ao longo da semana. Estamos investigando a fundo essa situação, mas vários elementos soam como suspeitos, Eliezer. Um deles se adquiriu esses livros com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, com a dispensa de licitação. Essa empresa é uma empresa que tem o sócio que mora em Brasília
e a empresa fica em Manaus. Então, vários elementos apontados tanto pelo Ministério Público quanto pelo Tribunal de Contas, é importante ressaltar, a denúncia partiu do Sindicato dos Servidores Municipais, vários indícios apontam para uma irregularidade nessa compra de livros. Outro ponto importante, o livro ele é o mesmo para todo o ensino fundamental. Crianças com 5 anos de idade usarão o mesmo livro que crianças com 14 anos de idade. Uma discrepância. Eu conversava com o presidente do sindicato, ele chamou de excrescência esse contrato. Antigamente, como é que funcionava? Antes dessa gestão tomar o poder. O meio acadêmico, os professores, os especialistas eram consultados a respeito da aquisição de obras e posteriormente se decidia em qual livro adquirir. Dessa vez não, dessa vez foi diferente. 6,5 milhões de reais foram destinados para uma empresa e não se teve qualquer discussão com o meio acadêmico. Então, o conselheiro Kleber Eulalio, apresentando em sua decisão argumentos muito fortes de que existe risco de dano ao erário público e existem indícios de corrupção. Ele suspendeu imediatamente essa decisão, fixou multa de R$10 mil caso o prefeito e o secretário de Educação, que estamos vendo na imagem, Noga Cardoso, continuem com o processo e determinou um prazo de 15 dias para que a prefeitura apresente sua defesa. Então, o processo de aquisição desses livros está suspenso de acordo com a decisão do TCE. Muitos indícios de corrupção, muito estranha a compra e por isso o Tribunal de Contas, o Ministério Público, recomendando e o Tribunal de Contas decidindo pelo não prosseguimento. Entrei em contato com a Secretaria de Educação, só disseram que vão se pronunciar ao serem oficiados oficialmente, algo que não ocorreu. Para explicar melhor isso que o Tássio já citou, em decisão monocrática, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kleber Eulalio, acatou o processo de representação movido exatamente pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina. Já está projetado aí na sua tela um trecho da decisão em que o conselheiro discorre os motivos, os indícios de corrupção que pode estar havendo nesse processo, João Magalhães, a começar aí, além desses pontos que o Tássio já relatou, pela quantidade, 100 mil exemplares de livros, quando na verdade apenas 85 mil estudantes estão matriculados na rede de ensino fundamental de Teresina. Então, até na quantidade, há aí um excesso, além dos próprios valores cobrados nessa compra. Há realmente falhas aí na mensuração da quantidade de livros, na própria questão do preço da unidade, onde a gente falou que um exemplar desse estava avaliado em cerca de R$ 65, que é um valor alto em comparação a livros, que são destinados também para essa mesma faixa etária. Há essa questão técnica, e ontem a gente já comentava que tanto a denúncia do Sindicato dos Servidores quanto da Academia Piauiense de Letras eram denúncias ricas no que diz respeito a abordagens técnicas. A Academia Piauiense de Letras, eu acredito que foi muito feliz ao dizer que sugeriu uma lista com vários títulos, com vários autores, para que no ano passado a Prefeitura avaliasse e sequer obteve um retorno da Prefeitura em relação a esse material, enquanto que a CEMEC deu agilidade a um processo de aquisição desses exemplares que, como constava na própria denúncia da APL, é uma obra que foi feita aí, produzida por um autor que não possui expertise para desenvolver esse tipo de material. Então, isso do ponto de vista da denúncia, já são argumentos necessários para que o TCE se posicionasse, e essa decisão veio ontem à noite do conselheiro Kleber Eulalio. Agora também eu queria chamar a atenção para um fato que eu acho que é o mais importante de todos. A educação, a gente sabe, é um patrimônio da humanidade, A educação é o grande pilar do desenvolvimento da sociedade. E aqui em Teresina, historicamente, a gente sabe que tem uma educação pública municipal sempre bem avaliada. Em todos os índices, em todas as provas nacionais, a educação pública municipal de Teresina, historicamente, sempre apresentou bons resultados. E é essa conquista, é esse patrimônio que o teresinense não pode perder.
porque obviamente a construção de uma carreira de sucesso na área da educação, ela é formulada com muitos anos de estudo, de preparo, de rigor, de cobrança, enfim, de disciplina, e de uma hora para outra não é possível que a população de Teresina permita que o poder público municipal destrua algo que foi construído durante muitos anos e que é essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é a educação, principalmente voltada para esse público infantil. Então, realmente, as denúncias, essa decisão do TCE só demonstra que a denúncia foi bem, tinha realmente muitos argumentos que demonstram um olhar de desconfiança sobre esse processo. A gente espera que tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público tenham aí uma atuação para que, em caso de suspeita de corrupção, que essas suspeitas se comprovem, que haja aí uma punição exemplar, porque, sem dúvida nenhuma, a educação é um patrimônio do povo piauiense, do povo teresinense, e esses bons resultados construídos ao longo de toda a história não podem ser destruídos de uma hora para outra, seja lá por qual interesse for. A Academia Piauiense de Letras publicou o ofício assinado pelo seu presidente, o jornalista Zósimo Tavares, em que reconhece a estranheza do processo e pede a sua imediata suspensão. Edna Maciel, Ministério Público confirmando as suspeitas, Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão técnico diretamente responsável, e a Academia Piauiense de Letras, que carrega uma credibilidade social consagrada, também aderindo a essas recomendações, concordando com a suspensão dessa compra. Que lamentável que tem feito a Prefeitura de Teresina, Edna. Pois vocês já pontuaram aí muito bem todos os envolvidos e todo o prejuízo que pode causar se comprovadamente, como estamos vendo aí os indícios, né? Não podemos afirmar porque ainda não está concluído, mas temos todos os indícios de que houve sim má-fé, de que houve sim erros escancarados, escandalosos na compra desses livros. Gente, só a gente fazer aí a comparação dessa faixa etária diferente, que a gente sabe que são idades diferentes, grupos diferentes para determinado tipo de livro, né? A gente vê, 14 anos e 5 anos, é uma diferença muito grande. Não precisa ser um educador, um especialista para saber de que também os livros, mesmo os extraclasse, como chamamos, mesmo os paradidáticos, eles têm que ser indicados de acordo com cada grupo escolar, cada faixa etária, enfim, cada série, cada ano. E é claro que antes, como bem colocou aí o Tássio, e o sindicato já havia conversado com a gente sobre isso, como falamos ontem, né, sobre essa denúncia, antes havia toda uma análise. E também quem escreve esse livro, quem é o responsável pela publicação, tem que ser alguém sim de experiência. E como o João colocou desde o início das investigações e de que vocês produziram as matérias para o portal e para o impresso, tem que ser alguém com expertise, ou seja, com experiência. Como você vai colocar um autor que nada tem a ver com o assunto, com a pauta, com o tema? Eliezer, rapidinho, só traçando um paralelo bem que disse a Edna, como que uma criança de 5 anos está aprendendo a ler, vai utilizar um livro que a mesma criança de 14 anos está se preparando para o ensino médio usa. Como. Né, Edna? Não faz sentido. Não somos especialistas em pedagogia, mas está muito clara a incoerência aí nesse caso. É bom lembrar que há, no mínimo, né, para a gente falar assim, no mínimo, um processo de aquisição de material escolar que foi mal conduzido. Exato. E que, obviamente, que esses responsáveis precisam prestar contas desse dinheiro que está sendo investido, assim como também desses critérios técnicos no que diz respeito à avaliação e o processo de aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino. Agora, eu diria que é mais triste ainda porque esse não é só um fato isolado na crise da educação aqui na capital. A gente sabe que, por exemplo, muitos professores, os professores de Teresina, por exemplo, os contratados, não tiveram acesso, não tiveram direito de receber o 13º salário ano passado. Os professores efetivos não tiveram direito de receber o rateio do Fundeb, é uma briga que também está lá, o Ministério Público acompanhando, o Tribunal de Contas, enfim, na verdade, são vários passos, são várias questões
que realmente culminam aí nesse processo de desvalorização da educação, seja do processo de desvalorização dos profissionais ou até mesmo nesses processos de aquisição de livros que foi certamente mal conduzido e que as autoridades precisam prestar contas junto ao poder público. Então a gente vê, na verdade, uma crise que não é pontual, pelo contrário, é algo estrutural, porque não é só a compra dos livros que está mal explicada. Tem também o processo de desvalorização dos trabalhadores que ocorreu ano passado, quando o trabalhador que não é efetivo não recebeu o 13º e os profissionais efetivos não receberam aí o rateio do Fundeb, enquanto a gente viu que no governo do estado esse pagamento foi feito, municípios do interior efetuando pagamento de 5, 6, 10 mil reais a professores e outros trabalhadores da educação. Nós vamos ouvir o coordenador geral do Sindicerme, Sinésio Soares, sobre o assunto. Eles fizeram a denúncia, então pode colocar no ar. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina tem 2 denúncias recentes no Tribunal de Contas do Estado. Uma delas se refere à aquisição de 100 mil livros ao preço de 6,5 milhões de reais, sem licitação. O que nos causou estranheza desde o início é que os profissionais de educação não foram consultados a respeito do conteúdo desses livros, coisa que é de bom tom que se faça, né? E a outra questão foi o fato de ser recurso federal do Fundeb e sem licitação. A outra denúncia refere-se ao fato de a Prefeitura não ter realizado o rateio das sobras superávit de Fundeb, uma vez que em 2021 receberam 113 milhões de reais a mais do que o ano anterior e não houve reajuste. Portanto, já era na nossa expectativa de que houvesse uma atitude como essa que ocorreu da decisão do Tribunal de Contas do Estado, que é a suspensão dessa compra. Estamos aguardando o inquérito que já foi aberto e o prefeito já foi intimado a respeito do rateio das sobras superávit de Fundeb do ano de 2021. Tá aí então, Tássio, confirmada essa denúncia, essa insatisfação, indícios de crimes aí na fala relatada, bem detalhada do Sinésio. É gravíssimo, né, Eliezer? Como bem falava o João, nós estamos tratando das bases educacionais para os nossos adultos, né? As crianças estão recebendo ali literalmente o beabá, né, do futuro de educação. E Teresina sempre foi conhecida historicamente, nacionalmente, como uma capital que se dedicava muito à educação, que tinha uma educação diferenciada. E o que a gente vê, infelizmente, é um desmantelo, né, da educação. É gravíssimo a denúncia. O presidente do sindicato, eu conversei com ele pela manhã e ele me explicava didaticamente todos os pontos em que a licitação da compra de livros tinha o equívoco, como eu comentei, lamentava a situação do rateio do Fundeb, né? Todos os estados praticamente, municípios do Brasil fazendo esse pagamento, e segundo o sindicato, a secretaria teria feito uma manobra, a prefeitura, para dar a entender, maquiar as contas públicas e dar a entender que já teria empregado 70% obrigatório com despesa de pessoal, algo que não ocorreu, segundo os professores. Então é grave, e se nós tivemos um dia a melhor educação do Brasil, isso só ocorreu por causa desses bravos professores que estão dia após dia na sala de aula, levam trabalho, prova para casa para corrigir, então é uma rotina muito desgastante, e hoje eles são tratados dessa forma pela Prefeitura de Teresina. Lamentável essa situação. Mostramos aqui, portanto, desmandos em questões administrativas. Agora vamos tocar em alguns assuntos relativos a articulações políticas que envolvem o prefeito e também parecem mal conduzidas. O prefeito Dr. Pessoa, do MDB, informou nesta quinta-feira, dia 13, que o superintendente das ações administrativas descentralizadas da Zona Sudeste, o vereador Zé Nito, o procurou para entregar o cargo. O parlamentar licenciado é o primeiro nome do MDB que pode deixar o secretariado após o estremecimento da relação entre o prefeito e o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho. Outros nomes ligados ao MDB também podem entregar os cargos no secretariado do Palácio da Cidade nos próximos dias. Entre eles, o superintendente de Desenvolvimento Rural, Ricardo Monteiro, a superintendente
da região norte, Ana Paula Santana, e o presidente da Prodater, Jobson Filho. Bom, João Magalhães, parece que começou aí um desnorteio na equipe administrativa do prefeito. É um desentendimento que está só começando, viu, Aliás? À medida em que o doutor Pessoa briga com o MDB, ele vai ter que procurar se achar politicamente. Afinal de contas, o MDB lhe deu suporte político na campanha eleitoral e na sua gestão também tem um papel essencial de garantir a tranquilidade para ele governar. Mesmo com essa tranquilidade que o parlamento hoje tem dado ao prefeito, a gestão está ruim. Imagina se o Poder Executivo começa a ir brigar com o Poder Legislativo, se o prefeito começa a brigar com suas bases eleitorais, com os seus apoiadores lá na Câmara Municipal, os vereadores. Com certeza há uma tendência de piorar ainda a mais a gestão de Teresina. Quando a gente fala que o doutor Pessoa precisa procurar outros grupos políticos para se aliar, caso queira realmente abrir mão do MDB, é porque é bom lembrar que a Câmara Municipal é comandada pelo vereador Jeová Alencar. O presidente Jeová Alencar é quem tem cumprido ali um papel de articulador político, levando os interesses dos vereadores, tratando desses interesses junto ao Poder Executivo, junto ao Palácio da cidade. E caso o doutor Pessoa queira realmente comprar essa briga com o MDB, é preciso que ele saiba que deve se envolver numa crise política ainda maior. Afinal de contas, o MDB tem cumprido esse papel na figura de Jeová Alencar, de ser o articulador, de tentar acalmar os ânimos. Muitos parlamentares hoje só estão ligados ao doutor Pessoa por conta dessa intervenção do presidente da Câmara, Jeová Alencar, e a gente sabe da ligação política de Jeová Alencar com o deputado Temístocles Filho. É uma ligação que está cada dia mais forte. Jeová Alencar tem como prioridade a sua eleição para deputado estadual nesse ano, conta com o apoio de Temístocles Filho para isso. Então, essa briga que o doutor Pessoa tem causado junto ao MDB pode lhe trazer uma grave crise política. E aí, para quem já está em um mar calmo, está governando ruim, imagina então uma gestão de doutor Pessoa, caso realmente ele queira comprar essa briga com o parlamento municipal. Edna, ninguém é eleito sozinho, ninguém se mantém politicamente sozinho. O prefeito pode estar trilhando um caminho de perdas e pode o inviabilizar na vida pública, assim, se desfazendo do seu próprio guru, brigando com o partido. É um desmando geral. Pois é, não posso nem chamar de estratégia, não é um caminho muito bom o que o gestor segue, o que o prefeito segue. Desde o início, com esse discurso de independência. Na política, muito difícil se falar em independência, desde que você já sabe que tem um partido, que tem que representar um partido, né, que você tem que se unir a grupos, que você tem que fazer as conversas, os alinhamentos, enfim. Então, é um caminho muito difícil, aliado a uma gestão pior ainda, né? Então, até nas estratégias políticas, e o prefeito, a gente não pode dizer que é um iniciante na política, tem sua história, mas ele está errando até aí. As críticas em relação à gestão, e a gente sabe que existem, nós mesmos estamos acompanhando como imprensa, né, todo o desastre dessa gestão, e a população, com a impopularidade em percentuais, em falas, nas participações mesmo que nós temos aqui interagindo com o público, estão demonstrando que não estão satisfeitos. E o prefeito agindo dessa forma, fica mais difícil dele caminhar. Independência não existe, não quer ficar nem na base governista, não é da base governista, a gente sabe, e tentando entrar em contato com o governo federal, fazendo política para estar representando o PL, União Brasil. Tem horas que a gente não sabe mais nem o que se fala do que o prefeito quer. Então, fica difícil, ele realmente se confunde até nas declarações e confunde a própria população, que o colocou pensando em mudança e hoje vê essa gestão dessa forma que nós estamos colocando. Bom, Tássio, o prefeito deve mesmo, em breve, procurar um outro partido. E eu gostaria que você também nos explicasse, porque caso o vereador Zé Nito retorne para a Câmara, o vereador Joaquim Caldas, que está no exercício do mandato, perde a sua cadeira. É, isso mesmo, é o único suplente em exercício, né, Eliezer? Na Câmara, ele deixa o Legislativo caso o vereador Zé Nito deixe a SDU Sudeste. E muda pouco a formação da Câmara, mas
o parlamentar que assumiu logo em janeiro, né, do ano passado, antes do início da atividade legislativa, deixa o parlamento. Só que tem uma coisa interessante aí, Eliezer, nessa situação toda, nessa briga toda. O doutor Pessoa é aquele tipo que mora sozinho e foge de casa, né, porque ele criou essa intriga toda com os seus próprios copartícipes, né, com aquelas pessoas do seu próprio partido. E em momento algum o MDB buscou se indispor com o doutor Pessoa, né? Muito pelo contrário, ele que sempre se indispôs com o partido, aquele que o deu a mão, né? Aquele que o ajudou, ele virou as costas. Em momento algum, e isso é interessante se analisar, se coloca em perspectiva no Palácio da Cidade a população da Zona Sudeste, né? É como se trocar um superintendente de uma das regiões mais populosas de Teresina fosse um brinquedo, fosse uma mera peça de tabuleiro que se mexe. Não se calcula que na Zona Sudeste tem várias obras que precisam ser desenvolvidas, obras paradas, obras em execução, que precisa do trabalho do superintendente para se concluir. Ou seja, a impressão que a gente tem é que do alto do Palácio da Cidade, o prefeito brinca de cartas, né? Brinca com a população, sem perceber que existem milhares de vidas na Zona Sudeste que dependem da gestão. Então ele coloca essa brincadeira política, esse afã de se tornar um político expressivo no Estado à frente da população, à frente do cidadão, e quer usar o Palácio da Cidade para ter uma expressão política que ele nunca teve, para projetar o filho que nunca foi eleito a nada. Ele quer usar a máquina do Palácio da Cidade para fazer isso. Então é lamentável, e eu acho que é preciso a gente se atentar muito bem à população que está sofrendo, que precisa de assistência na Zona Sudeste, mais do que o prefeito quando pensa o tempo todo em fazer política. Ano passado, inclusive, né, Tarso, aconteceu algo bem simbólico, que foi a mudança de comando lá da SAAD Sul, onde o próprio prefeito disse que não sabia quem é que estava assumindo, porque isso era coisa do Jeová, isso era coisa da indicação do presidente da Câmara, ou seja, o prefeito simplesmente não sabe quem está assumindo o cargo, não sabe quem está deixando, simplesmente ele joga a responsabilidade para outra pessoa, como se ele não fosse o prefeito, como se ele não tivesse o papel de gerenciar o município. Mas de fuxico político ele sabe, João. Com certeza. Rapidamente aqui para encerrarmos esse assunto, aliás, como último assunto do quadro de política de hoje, o presidente estadual do PSB, ex-governador Wilson Martins, se reuniu com os deputados Fábio Xavier, que deixa o PL, Nerinho, de saída do PTB, e Hélio Isaías, que já anunciou que se desligará do Progressistas. O Wilson convidou os três para se filiarem ao PSB. O partido nacionalmente discute uma federação partidária com PT, PCdoB, PV e Rede. Se isso ocorrer, a sigla se tornaria um atrativo para os deputados que buscam um partido do Estado, João Magalhães. Com certeza, todo mundo de olho nessa federação, porque, de fato, em caso de uma federação entre PSB e Partido dos Trabalhadores, essa chapa ficaria muito atrativa, principalmente para quem já está lá exercendo seu mandato de deputado estadual. Com certeza, os três deputados que estão à mesa são aqueles que ficam ali na casa dos 30 mil votos ou mais, historicamente, então teriam praticamente uma vaga garantida. Iam para uma campanha à reeleição numa situação bastante confortável, já que tanto o Partido dos Trabalhadores como o PSB, numa federação, tinham, né, o que se chama de uma cauda, que são aqueles líderes políticos, aqueles candidatos que têm votações expressivas, mas dificilmente alcançarão o mandato, já que as suas votações ficarão ali na casa dos 15, 20 mil votos, ou seja, vão ajudar a chapa, vão ajudar a federação a conquistar cadeiras, portanto, seria aí uma estratégia que beneficiaria diretamente quem está no mandato, quem está querendo buscar a reeleição, mas hoje ainda não tem um destino definido, como é o caso do deputado Nerinho, que está no PTB, mas vai procurar outro lugar, Hélio Isaías, que está no Progressistas, mas vai procurar outro partido, e Fábio Xavier, que está no PL, mas está de saída, está procurando também abrigo para concorrer à reeleição em outubro. Alguns com medo das federações, Ednas, outros, na verdade, desejando que federações se fechem para se fortalecer politicamente. Dando continuidade aí a essa disputa, a essa verdadeira briga, né, por espaços, e por um espaço onde possa se acomodar melhor, onde possa ter mais votos, onde possa ter mais retorno. Então, a gente vê aí, mais uma vez, o Wilson Martins, o PSB e os que, como o João enumerou aí, querem entrar ou sair dos seus respectivos partidos.
Então, o que a gente pode deduzir é que, mais uma vez, é que muita coisa ainda vai mudar e muitos desses líderes e grandes líderes e quem quer se eleger tem que fazer as continhas, né, João? Porque se a conta não fechar, não é eleito e todos eles têm o mesmo objetivo, independente até, infelizmente, da forma com que pensam. Da coerência. Porque a gente sabe que as coligações e as parcerias são feitas nessa hora de acordo com essas continhas. Os deputados querem se eleger, os vereadores, os prefeitos, enfim. E o que está mais perto aí é 2024 e também as próximas eleições em nível federal. Então está todo mundo de olho, já costurando para se eleger e para eleger o majoritário que pretende, que quer, que aposta. Tássio Cruz, rapidamente, sua avaliação aí dessa articulação. Aí é alta patente, né, Eliézer? É Secretaria de Cidade, Secretaria de Transporte, Desenvolvimento Econômico. Aí não tem... Quem não está sorrindo com esse sorriso efusivo aí, eu acho que são os deputados do PT, que podem perder espaço com a chegada deles. Só para a gente concluir rapidamente, Eliézer, uma informação que eu apurava agora há pouco, o deputado Fábio Abreu, que teve ontem aqui no Jornal Dia, acertou a sua filiação ao PSD, com o presidente Kassab, agora há pouco, em uma reunião em Brasília. Então, uma novidade quentinha, Fábio Abreu vai mesmo para o PSD, do deputado Júlio César. Tá certo. Muito obrigado, Tássio Cruz, direto do Portal Dia, pela sua participação. Grande abraço, Eliézer, grande abraço, Edna, João, um amigo de casa, e até amanhã. Boa tarde, João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Boa tarde, Eliézer, boa tarde a todos. Boa tarde, Edna Maciel, além de Lilás. Boa tarde a todos os colegas e a você de casa. Esse foi o quadro Política do Dia.